Bom dia com alegria. Como vão todos vocês? Nós estamos mais uma vez iniciando agora o nosso programa Homeopatia na Rádio Vibe Mundial, Homeopatia Corpo Mente Espírita. Opa, espírito, não espírita. Eu sou a doutora Ana Clélia Matos e estou aqui com vocês toda terça-feira, das 8 às 9 da manhã, ao vivo. Hoje o tema vai ser bexiga hiperativa. Você que tem essa dificuldade, eu já vou explicar o que é, o porquê acontece e quais são os tratamentos propostos para a bexiga hiperativa. Então, você que não me conhece, eu sou médica, sou homeopata, pratico a medicina chinesa, estou formada há 39 anos e 25 anos aqui no rádio. Tenho um canal no YouTube, doutora Ana Clélia Matos, também no Instagram com o mesmo nome e também no Facebook, página pública. E no YouTube tem muitos vídeos. Eu trabalho principalmente com câncer, com o sistema imunológico, mas com qualquer tipo de doença sob o ponto de vista da energia, da medicina natural, principalmente da homeopatia, da medicina chinesa. Então, convido a todos a me acompanhar, a me seguirem no Instagram, a inscreverem-se no meu canal do YouTube. Se você tem algum problema, você pode digitar lá no Google mesmo. Bexiga hiperativa, amanhã já vai estar o vídeo, né? Esse vídeo que nós vamos gravar agora vai estar amanhã nas minhas redes sociais. É só colocar bexiga hiperativa, doutora Ana Clélia Matos, você vai cair ou no Instagram, no YouTube. E assim outros vídeos. Então é com muita alegria que eu venho sempre trazer uma ideia diferente sobre saúde, sobre energia, de que forma a energia circula no corpo, e baseado em toda essa experiência de tantos anos aqui, eu publiquei um livro, o Guia Prático de Medicina Chinesa, para você que é leigo, para você que é profissional de saúde, para você que não entende nada de medicina chinesa e quer aprender, quer saber como é que circula a energia, como é que os órgãos se desequilibram no yin e no yang e que sintomas eles produzem, quais são as saídas do sintoma, que tipo de medicação a medicina chinesa indica e emocionalmente qual a relação daquele sintoma com o seu emocional, eu te indico aqui o Guia Prático de Medicina Chinesa, né? Esse guia prático está disponível em qualquer site de vendas, Amazon, americanas.com, o site das livrarias e também nas farmácias. A farmácia homeoterápica e a Artesani pode entregar para quem mora em São Paulo. Então, o tema hoje nosso é bexiga hiperativa. A bexiga hiperativa tem sido bastante frequente, é muito frequente em mulheres. E o que seria? Seria uma urgência em urinar. Então, diariamente, nós urinamos, todos nós sabemos. Mas sabe quando você tem a necessidade urgente, tem aquela urgência em urinar, e vai urinar e sai pouco? A gente tem que distinguir o que é bexiga hiperativa do que é uma infecção urinária. Então, se você tem ardor, se você urina de pouquinho toda hora, você não era assim e passa a sentir esses sintomas, então vai urinar, dói, vai urinar, arde, urina de pouco em pouco, é o que a gente chama de disúria e polaciúria, você pode estar com uma infecção urinária. Tudo bem, aí vai fazer o exame de urina tipo 1, com cultura, com antibiograma, vai tratar. Mas eu não estou falando de infecção urinária, eu estou falando de bexiga hiperativa. É a necessidade urgente de urinar, a pessoa não controla. Então, o tempo todo ela está preocupada se tem um banheiro por perto, ela sai de casa muitas vezes usando fralda de medo de urinar involuntariamente. Eu também não estou falando de incontinência urinária. Então, são 3 patologias diferentes. A incontinência urinária, ela vem em algumas situações onde a pessoa tem a bexiga cheia e depois de um determinado limite que aquela bexiga está cheia, a pessoa solta a urina.
mas tem bastante urina na bexiga. Então, isso é uma incontinência urinária. Isso é muito frequente em doenças neurológicas, nas mulheres que tiveram partos normais, que tem a tal da bexiga caída, né, entre aspas falando, né? Então, essas pessoas têm incontinência urinária. Na medicina chinesa, tudo isso tem uma explicação. A bexiga hiperativa, fica muito claro que é uma vontade de urinar, uma vontade incômoda de urinar, mesmo sem estar com a bexiga cheia. E isso acontece com muita frequência, o tempo todo. Às vezes, tem pacientes que referem que eles vão a cada 20 minutos ou cada meia hora. E se tiver que sair de casa, é um verdadeiro drama. Porque a insegurança vai aumentando. Você o tempo todo, você não consegue fazer uma viagem de avião ou de ônibus, o tempo todo você tem que urinar. E vai no banheiro e não sai quase nada. Né? Não deu tempo de encher a bexiga. Muitos casos de bexiga hiperativa estão relacionados ao emocional, sintomas de ansiedade, principalmente ansiedade, sintomas de depressão e sintomas de medo. A gente tem que lembrar que na medicina chinesa a bexiga faz parte do meridiano do rim. O rim é o órgão maciço e a bexiga é a sua víscera acoplada. Então, uma bexiga hiperativa tem muito a ver com sintomas de síndrome do pânico, sintomas de pessoas que são rígidas e controladoras. E a bexiga é um órgão elástico, é uma víscera elástica, ela contrai e descontrai, contrai e descontrai. Na parede da bexiga existe uma musculatura lisa que faz esse movimento peristáltico da bexiga. Isso é o normal. Bom, se a pessoa é rígida, tem uma tradição de ser rígida emocionalmente com a vida, de ser muito autoexigente, muitas pessoas com bexiga hiperativa têm essa rigidez. E isso se manifesta na bexiga. Muitas vezes o sistema nervoso está afetado. Então, existem sinais que saem da bexiga pelo sistema nervoso e chegam até o cérebro. Esse circuito de comunicação da bexiga com o cérebro está alterado. Muitas vezes porque o cérebro está alterado. Então, hoje em dia, os grandes centros de urologia tratam a bexiga ativa, não só hiperativa, não só com medicações, para relaxar essa bexiga, para controlar isso, mas também principalmente com psicoterapia. Desenvolver controle, autoconhecimento. Os escapes de urina são muito frequentes. A pessoa, na verdade, ela perde a capacidade de armazenar urina. E aí fica cada vez menor a capacidade de armazenagem. Se antes ela conseguia armazenar 50 ml, passa a ser 40, 30, 20 e depois mais nada, a ponto da pessoa ir para o banheiro e não sair nenhuma gota. E aí é muito desesperador. Por quê? Pensem que isso não acontece só de dia, também acontece durante a madrugada. Então a pessoa não dorme. E uma pessoa que não dorme noites e noites seguidas desenvolve uma síndrome de ansiedade muito, muito alta. E a partir daí, depressão e tudo que vem em seguida. Então, é uma patologia muito mais frequente nas mulheres do que nos homens. E chega a ser um problema, já está sendo um problema de saúde pública, porque a gente tem percebido que cresce o número de casos de bexiga hiperativa anualmente no mundo todo. Muitas vezes a incontinência urinária pode ser um segundo sintoma da bexiga hiperativa. Às vezes a pessoa tem bexiga hiperativa, consegue controlar, mas passa a ter incontinência urinária. O que quer dizer isso? Ela controla até certo ponto, porque quando chega ali nos seus 100 ml de urina, ela já tem necessidade de sair correndo, mas pelo menos já é um avanço no tratamento. Vamos lá.
Quais são os fatores, além dos fatores emocionais, que desencadeiam a hiperatividade dessa bexiga ficar o tempo todo contraída? Café, pessoas que tomam muito café, cafeína, né? O chocolate, as bebidas alcoólicas com certeza pioram a bexiga hiperativa. As comidas muito condimentadas, as pimentas. Então, se você tem bexiga hiperativa, você tem que evitar esses alimentos. Nada que irrite mais a bexiga, a parede da bexiga. As doenças neurológicas podem ser causa, como AVC. A pessoa pode ter, depois do AVC, uma bexiga hiperativa. A esclerose múltipla. Os traumatismos raquidianos na medula espinhal. Diabéticos podem ter bexiga hiperativa com mais frequência. Existem também, a grande maioria das pessoas com esse diagnóstico são idiopáticas, não tem motivo aparente para ter a bexiga hiperativa. Os tratamentos dentro da medicina tradicional envolvem, como eu já falei, a psicoterapia, né? Fazer exercícios de fisioterapia para o assoalho pélvico, para aprender a controlar a contração e a descontração dos músculos do assoalho pélvico, né? Ali da vulva, da parte de baixo. Hoje em dia os tratamentos avançaram até no Botox, né? Da toxina botulínica. Nos casos muito avançados, os grandes centros médicos no mundo apresentam neuromodulação sacral, que é um tratamento específico, porém muito caro, mas principalmente tratar o emocional e a depressão. Muito bem, agora vamos falar da medicina chinesa, né? A medicina chinesa, nós entendemos que nós temos que ter saúde através do equilíbrio da energia de 5 grandes órgãos: o rim, o fígado, o coração, o baço e pâncreas juntos e os pulmões. Muito bem, se você tem energia equilibrada, o que quer dizer energia equilibrada? Você tem o yin e o yang equilibrado. O yin, a parte yin desses órgãos, é a parte estrutural, física do órgão. O yang desses órgãos é a parte funcional do órgão. Então, se você, a médio e longo prazo, começa a enfraquecer o meridiano do seu rim, lembrando que a víscera do rim é a bexiga, então, particularmente na bexiga hiperativa, tem necessariamente uma atividade energética alterada do meridiano do rim. Olhando o meridiano do rim como um meridiano que regula o encéfalo, que é o cérebro, então tem uma participação do emocional. E falando de sentimentos relacionados ao rim, o sentimento de medo, de estar amedrontado, ou de ser uma pessoa autoritária e controladora, isso é rim. E a gente sempre tem que lembrar que uma pessoa autoritária, na verdade, é uma pessoa medrosa, porque ela tem que controlar tudo. Se alguma coisa sai fora, ela vai perder, ela tem medo, então ela tem que controlar tudo e ela passa a ser uma pessoa autoexigente e exigente com quem está próximo. Então, autoritarismo e medo são sintomas da emoção yin e yang que caminham juntos na mesma pessoa. Então, eu volto a dizer, na medicina chinesa, você acaba enfraquecendo o meridiano do rim, desequilibrando esse equilíbrio aí do yin e do yang, que tem que estar no mesmo patamar, o yin e o yang, e aí você acaba desenvolvendo um maior yang e menor yin, e aí você tem a bexiga hiperativa, a contração, a sensação de necessidade de urinar constantemente, sem ter conteúdo necessariamente volumoso para eliminar. Outra causa, que seria o filho do rim, que é o fígado, então se você tem uma pessoa nervosa, uma pessoa estressada,
uma pessoa que tem raivas, explosões de raiva, ou pode até nem explodir a raiva, mas guarda a raiva, ou uma pessoa indecisa, insegura, são pessoas que alteram o meridiano do fígado. E na medida que esse fígado fica alterado, ele pode diminuir o yin, também aumentar o yang, que é o calor, que é a atividade exagerada do fígado, gerar calor e esse calor pode acometer o meridiano do rim e da bexiga. Então, a maior parte das pessoas que chegam no consultório para tratar a bexiga hiperativa ou dor constante na uretra, mesmo sem urinar, descartando, eu repito, a possibilidade de infecção urinária, muitas vezes infecção urinária de repetição, a gente vai tratar quem primeiro? Tirar o calor do fígado e tonificar o yin do rim. Isso é muito comum. Então, um caso de um rapaz que há 13 anos tinha bexiga hiperativa. 13 anos, já passou por todos esses tratamentos que eu comentei, inclusive botox, e nada resolvia. E é um inferno, né? Porque a pessoa não tem vida. Um rapaz que trabalha num cargo importante, um rapaz de 40 anos, que já vinha desde os 27 anos com bexiga hiperativa, que impedia de trabalhar. No dia do casamento, ele teve grande dificuldade para se manter no altar, ele não aguentava mais esperar o próprio casamento terminar, porque ele tinha que correr para o banheiro, e sabia que ia correr de novo, várias vezes durante a festa. Então, isso causa um trauma social e importante que nós temos que considerar. E quando eu fui notar o pulso, porque o diagnóstico da medicina chinesa é pulso e língua, eu notei que ele tinha um fogo no fígado. Assim, uma hiperatividade, tinha uma história de hepatite na infância, de ter tido icterícia quando nasceu, icterícia do recém-nascido, que pode ser comum, mas que depois também teve hepatite. Então, ele tinha patologias já de sobrecarga de fígado. E ele comia errado, lógico, ele comia de tudo, ele não sabia. Ele me disse que ele procurava evitar os cítricos, né? Que é o limão, a laranja, que ele notava que piorava. E a pimenta também, ele já tinha notado. Mas nós tivemos que fazer o quê? O rim, como ele era ainda jovem, o rim ainda estava com a energia boa. Então, eu tinha que tirar aquele fogo. Então, como é que se expressava o fogo? Ele tinha uma língua muito, muito vermelha, a borda da língua arroxeada, com as veias aparecendo, com estagnação de sangue. Então, uma estagnação de sangue, ela acontece quando você tem a estagnação do Qi no fígado de longa data. Então, esse fogo produzido, porque eu digo que a atividade metabólica do fígado no nosso dia a dia é muito alta, é a máquina metabólica do corpo. Então, aquela quantidade de calor do fígado caminhava para a bexiga, o fígado gerava acidose, todo fígado que trabalha muito gera acidez, e essa acidez entra na circulação e vai caminhar para a bexiga. Então, ele tinha uma bexiga quente, entre aspas, né? Contraída o tempo todo. E na medida que eu fui dando a dieta do fígado, não fui dar a dieta do rim. O rim estava com a energia preservada. A bexiga estava sofrendo. Aí eu dei a dieta do fígado, mandei tirar leite, queijo e derivados, tirar a metionina, que é a carne vermelha, tirar os ácidos, sim, tirar pimenta, condimentos, alho, que é uma delícia, faz bem para a saúde, para quem tem fígado bom, para quem não tem, vai aumentar o calor do fígado. Mandei tomar muita água e comer alimentos frescos, de forma nenhuma comer alimentos industrializados. Por quê? Tudo que é industrializado tem conservantes importantes e isso vai acometer o fígado e gerar mais calor ainda. Então, quando ele começou a fazer uma dieta saudável, arroz, feijão, legumes, verduras, carnes brancas, ovos orgânicos, frutas, comer sempre as frutas nas refeições de sobremesa, evitar comer as frutas nos intervalos, porque vai dar mais acidose.
Aí ele foi melhorando e fui dando as ervas chinesas. Tem ervas chinesas de todos os tipos para o fígado, mas tem umas muito potentes para tirar o fogo do fígado. E comecei a aumentar o yin do rim levemente. Essa proporção é só um médico, uma pessoa que conheça profundamente o exame do pulso e da língua, consegue ver qual erva vai combinar com o quê. Porque senão você pode piorar o paciente. Né? Você pode acidificar esse paciente. Pode aumentar ainda mais o yang também do rim, que não era interessante fazer. Então, e ele foi melhorando. Hoje ele já tem mais de 1 ano de tratamento, está completamente curado. E é muito engraçado que eu estou desmamando ele da medicação. Já queria desmamar há 2 meses atrás, mas ele está com medo. Mas eu estou trabalhando o medo dele, libertando-o desse medo de ter a bexiga hiperativa novamente. Hoje ele viaja, foi a primeira vez para a Europa, está feliz da vida com a esposa e tão ótimos. Então, lembrar que sempre existe um motivo maior, seja do ponto de vista energético, dessa circulação de energia, seja do ponto de vista emocional. Mas existe tratamento e você tem que procurar. Um outro tratamento que ajuda, além da fitochinesa, é a acupuntura. Então, eu costumo dar esse pilar para os meus pacientes, né? Eu indico acupunturista, dou a fitoterapia, peço uma psicoterapia. E sem remédio alopático nenhum, porque não há necessidade. E os pacientes melhoram. Então, é esse o recadinho que eu queria dar para vocês. Cada vez está sendo mais frequente. Pessoas que têm dor para urinar, que não têm a bexiga hiperativa, mas têm dor para urinar e colhe o exame de urina e nunca é infecção. Pessoas que têm essa síndrome dolorosa da uretra têm a mesma fisiopatologia que eu acabei de descrever da bexiga hiperativa. Então, nós tratamos da mesma forma, né? E fazemos a pessoa entender a questão emocional, que está completamente relacionada, ok?